Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 23 de maio de 2025, o pessoal chegando aqui no nosso gráfico semanal. E olha só que o índice deu uma pesada no dia de ontem, hein, pessoal? Deu uma pesada muito forte, ó. A gente teve um belo de uma correção aqui nesse movimento semanal, ó. Se a gente buscar esse fundo aqui do 14, ó, a gente vai observar que ele chegou bem ali no toque da média de 9 períodos. Ou seja, já começou a fazer uma correção mais forte. Aqui, ó, agora o que eu observo? A gente chega num primeiro momento de suporte aqui, onde a gente tem uma média que é importante e pode fazer com que o preço mude o comportamento. Mas ele desceu muito forte ontem por conta de algumas questões de algumas coisas que foram faladas e aí acabou fazendo o gráfico mexer, tá, pessoal? A gente então vai observar agora como é que ele vai chegar nesse 38,2 aqui, se ele vai respeitar essa região desse pivô que ele fez aqui, ou se ele vai descer mais, de repente se ele vai buscar uma região de 50%, que seria aquele outro topinho ali do lado esquerdo, e também buscando média de 17 períodos do semanal. Vamos aguardar para ver como é que vai fechar essa semana, mas aparentemente bem pesada para baixo. Ó, a gente olhar o candle diário de ontem, a gente vai ver que teve uma força vendedora muito significativa que chegou aqui nesse fundo aqui, ó. A gente tinha esse fundo do 85 aqui, ó. Ele praticamente chegou ali, ó. E ali também a gente tem um outro topinho do lado esquerdo, ó, que pode, né, ser um suporte para ele, na verdade. Então pode ser um ponto de parada que ele pode sentir essa região aí. Aí vamos observar no dia de hoje se ele vai tentar dar continuidade e se vai vir buscar essa região aqui ou se de fato ele se segura e volta a tentar subir, tá? Mas aqui a princípio, aparentemente o preço querendo assumir uma nova tendência aqui, pessoal. Nos 60 minutos, ó, se a gente olhar, olha que interessante esse desenho dos 60, né? Ele se segurou o dia todo, depois ele acabou fazendo uma pequena correção, ó. Se a gente olhar aqui, ó, fazer uma retração oposta, pegar do 1 até o topo anterior, ó, a gente vai observar que ele fez uma retração oposta de 50% e depois disso ele derreteu aqui, ó, ele sentiu muito e acabou tendo um movimento bem forte para baixo, tá? Se a gente desenhar isso dentro de um pivô, ó, pegar uma projeção, trazer para o fundo do 1 aqui, ó, a gente vai observar, ó, que ele praticamente quase buscou o 61,8 desse movimento aqui que ele formou, tá? Obviamente que a gente consegue observar bastante pavio na parte inferior, ou seja, ele acabou buscando a região ali, mas teve uma rejeição grande nessa região aqui, então ele foi lá fechar aquele gapzinho lá, ó, ele acabou fechando aquele gap, certo? Só que logo que ele fecha, ele sente, ó, e aí ele basicamente fecha quase nessa mesma região que foi a abertura desse dia 8/5 aqui. Então vamos ficar atento como ele vai se comportar no dia de hoje, porque se de fato for uma rejeição grande e ele entender que esse suporte ele é relevante, pode entrar uma força compradora grande aqui e a gente se surpreender de como é que esse preço vai se comportar no dia de hoje.
Então, pensando numa possível correção para continuidade, ó, eu pegaria desse fundo até esse topo aqui, ó. E aí esperaria uma correção na região ali de 50% até 61,8 próximo das médias. Seria um cenário ideal para continuidade. Porém, se o preço estiver muito forte, ele com certeza não consegue fazer toda essa correção. Ele faz uma correção curta. De repente aqui no próprio 38,2 ou pelo 15 a gente vai encontrar uma correção mais curta para que ele faça para depois da continuidade, tá? Então o que que eu aguardaria? Uma correção para depois fazer uma nova montagem de posição de vendas, para aí sim buscar um movimento maior, tá? Então eu vejo essa possibilidade, uma correção e depois uma continuidade, tá? Muda um pouquinho de opinião se ele fizer isso e por algum motivo ele se segurar nessa região e depois voltar revertendo para cima. Aí eu começo a olhar uma possibilidade de repente ele ter feito já a correção que ele deveria e poder voltar a subir, tá? Vamos olhar o 15 minutos como é que ficou? Ó, então 15 minutos ele deixou um sinal bem bonito ali para venda, de falha ali, né? Ó, quando ele dá aquela esticada, tudo ele ficou bem interessante ali para quem estava observando as retrações opostas, observando que ele tocou na média de 200 períodos do 15, ele deu uma bela venda ontem. Depois ele desceu, fez um pivô e deu continuidade. E agora, ó, o que que ele fez? Ele deixou essa rejeição mesmo aqui, ó, no 15 minutos, tá vendo? Então, se ele iniciar o dia dando um ponto de retorno aqui, ó, possivelmente ele vai buscar essa região de médias aqui. Aí seria uma correção para a gente depois observar se ele vai de fato mudar comportamento ou se ele vai continuar na queda. Ó. Então, ou ele buscaria o 61,8, que é a primeira região aqui de, de resistência que eu entendo que ele vai enfrentar, que é a média de 15 minutos. Depois a média de 17 períodos também, em confluência com esse fundinho que ele deixou e com 76,4 da retração. Aí chegando aqui, eu procuraria por vendas, tá, pessoal? Óbvio, a gente tem que esperar um sinal de venda que de fato apareça para nós. E aí, ó, aí a gente pode montar a posição de venda e buscar esses movimentos de continuidade, verificar se o preço realmente de fato vai continuar caindo. Ou se porventura ele chegou na correção que ele gostaria de fazer, e aí aqui ele poderia induzir vendas e depois começar a fazer os movimentos ascendentes e aí voltar para testar esse topo e posteriormente aquele topo mais acima, o topo histórico novamente, certo? Então são essas as visões que eu tenho para o dia de hoje. Se lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Deixe seu curtir, bons trades e até a próxima semana, pessoal.